Eu acredito que a maioria das pessoas que criam ou consomem conteúdo nas redes sociais vão se identificar com essa situação. E talvez até não sejam só criadoras ou consumidoras de conteúdo, mas até os empresários, pessoas que queiram desenvolver algum tipo de negócio, vão definitivamente se identificar com esse pensamento. E hoje eu quero falar sobre as tentações de um criador de conteúdo. Mas antes de continuarmos com o vídeo, caso não me conheças, eu sou o Wendel Felipe e nesse canal basicamente eu crio alguns vídeos onde eu compartilho um pouco sobre minhas experiências, pensamentos e reflexões. E atualmente eu estou a disponibilizar vídeos todas as segundas-feiras. E se não estás subscrito no canal, subscreva-te, deixa um like para mostrar para o YouTube que esse conteúdo é relevante e compartilha aí com os teus amigos, deixa aí algum comentário que isso também ajuda muito. E sem mais volta, vamos então começar com o nosso tema de hoje, a nossa conversa de hoje. Então, tal como eu mencionava, muita gente que cria conteúdo nas redes sociais é provável que se deparem ou se tenham deparado com essa sensação. E a que realmente eu me refiro quando eu falo sobre as tentações de um criador de conteúdo? Normalmente, quando uma pessoa começa a criar conteúdo, o objetivo é ganhar uma audiência através desse conteúdo que cria e também transmitir a informação, a mensagem que tem. Se for um vendedor, ele provavelmente quer vender algum produto no final. Se for um músico, como eu, que é o meu caso, em muitas ocasiões eu quero que as pessoas ouçam a minha música. E talvez até algumas pessoas queiram só passar uma mensagem de fé, uma mensagem de motivação, que é o caso desse canal. Mas então, na medida em que nós começamos a criar esse conteúdo, nós nos deparamos com muitas dificuldades para podermos entregar esse conteúdo às pessoas que realmente queremos que acompanhem o nosso conteúdo. Então, começam a passar certos pensamentos na nossa cabeça. E quais são essas tentações? É basicamente a questão de criar conteúdos tendência ou então conteúdos polêmicos. Porque normalmente os conteúdos polêmicos ou então os conteúdos que têm uma certa tendência têm, tal como já diz a palavra, né, e sendo um pouco redundante, têm a tendência de viralizar. Têm essa facilidade de serem mais descobertos e também as redes sociais gostam muito de assuntos assim. Ou seja, os algoritmos das redes que nós utilizamos, incluso os próprios utilizadores, os próprios consumidores de conteúdo, gostam muito de conteúdos que são tendências, conteúdos que geram debate, geram comentário, conteúdos que faz com que todas as pessoas estejam aí a pesquisar nesse exato momento. Então, todas as pessoas que criam, ou pelo menos a maioria das pessoas que criam esse conteúdo, têm essa tendência a criar conteúdos imediatos, né? Porque sabem, se eu criar um conteúdo imediato de um tema que é tendência no momento, há muita probabilidade de que as pessoas também encontrem o meu conteúdo e talvez com isso eu ganhe, consiga monetizar o meu canal e todos os detalhes que muitos de nós já conhecemos. Mas então qual é o problema? Qual é o maior problema com esse tipo de pensamento ou essas tentações? É que se tu realmente cais nessa, se tu tens um público-alvo e tu chegas a cair nessa tendência, ou seja, nessa tentação de criar conteúdos tendências ou então conteúdos polêmicos, há uma certa probabilidade de prejudicares o teu canal. Há uma certa probabilidade de fazeres com que atraias pessoas que realmente não são o teu público-alvo. Digamos que o assunto tendência nesse momento é um cantor ou então um jogador que fez ou desfez, é um assunto polêmico sobre alguém que talvez vazou conteúdo na internet, ou então é a guerra que começou em um determinado país e por ser um conteúdo tendência, tu decides criar um vídeo relacionado a esse assunto. Mas então o problema disso é, se tu queres realmente manter a audiência no teu canal ou nas tuas redes sociais, vais ter que fazer isso constantemente. Vais ter que criar constantemente conteúdos tendências. Em resumo, tu vais ser um escravo da tendência. Quando ouvires que o Donald Trump ganhou as eleições nos Estados Unidos, tu vais logo e crias um conteúdo sobre isso. Ou então quando ouvires que a caravana do Venâncio em Moçambique foi atacada, tu vais criar um conteúdo sobre isso.
mas de repente aparece aí um vídeo que viralizou de uma influencer angolana ou de qualquer outro país, também vais criar conteúdo sobre isso. E isso faz com que a tua mente esteja constantemente a pensar em criação desse conteúdo. Mas claro, se o teu canal for os famosos canais de fofoca, né? E esse é o teu objetivo, tu podes simplesmente criar conteúdos assim e não tem problema algum. Tu vais ter que constantemente estar atrás das notícias, estar atrás das páginas de fofocas, atrás da vida dos demais para conseguires criar conteúdo constantemente. Mas se esse não é o teu caso, se for o meu caso, que por exemplo eu tenho um público bem definido, eu tenho as minhas metas bem definidas, eu não posso me deixar cair em certas tendências. Mas então talvez tu não és criador de conteúdo e digas: esse conteúdo não tem nada a ver comigo, esse vídeo não tem nada a ver comigo porque eu não crio conteúdo. Não, isso está muito mais além da criação de conteúdo. E eu vou te provar com esse exemplo. Não sei se vocês já notaram, atualmente tem muita gente nas redes sociais que o conteúdo delas é postar sobre relacionamento. Postam a vida deles sobre relacionamentos, e um dos que incluso tem se tornado mais viral é quando o relacionamento é multirracial. Por exemplo, um negro a casar com uma branca, ou um branco a casar com uma negra, ou então a namorar. Esse tipo de conteúdo atualmente viraliza muito, as pessoas se maravilham com isso, as pessoas assistem muito. E nós podemos pensar que isso é apenas algo da internet, mas acaba influenciando muita gente a ponto de pensarem que um relacionamento assim sempre vai ser top. Muita gente pensa que pelo facto de nas fotos aparecer tão lindo, o fato de eles terem um filho mestiço, com olhos azuis, cabelos cacheados, isso apareça tão lindo, eles pensam que todos os relacionamentos multirraciais sempre são um mar de rosa, sempre é uma maravilha. E muita gente acaba entrando em relacionamentos multirraciais só pelo simples facto de terem visto vídeos ou fotos de influencers nas redes sociais. Mas quando eles entram em esse relacionamento, se deparam com muitas situações culturais que são às vezes tão absurdas e que eles simplesmente acabam desistindo e descobrem que isso não tem nada a ver, não tem a ver com o que eles antes olhavam ou viam nesses influencers ou nessas redes sociais ou então em qualquer outro aspecto. Isso é só para dar um exemplo. Mas existem também a questão de negócios. Existem empresários que, por perceberem que um certo negócio está a ser muito lucrativo, eles deixam de fazer o que eles já têm vindo a criar durante muito tempo e eles se lançam logo nesse negócio que está a ser muito lucrativo naquele momento, e às vezes eles nem sequer entendem o porquê que esse negócio está lucrativo naquele momento. E se lançam e fazem todos os seus investimentos nesse negócio ou nesse produto que atualmente está na tendência, e depois de algum tempo, 1 mês, 2 meses, simplesmente esse negócio baixa, já não é mais tendência, as pessoas não querem mais saber, porque talvez apareceu um produto melhor, ou talvez apareceu uma proposta que supera a essa que eles tinham. E isso também acontece muito com os empresários. Então, se nós analisarmos, isso acontece em várias esferas das nossas vidas. Afeta em relacionamentos, afeta em negócios, afeta em planos, em projetos, afeta em muita coisa. Incluso isso afeta na questão da imigração também. Vocês já notaram que muita gente às vezes imigra só por influência mesmo, porque viu que está todo mundo do bairro a imigrar, eles também decidem imigrar. E às vezes não investigam, nem sequer sabem o que realmente está detrás disso, não querem entender ou não querem saber como será o futuro delas no lugar em que elas forem, mas ainda assim elas correm o risco e simplesmente migram. Por quê? Porque seguem ondas. Por quê? Porque é tendência. Então, muito mais do que a tentação do criador de conteúdo, eu acho que é a tentação de todos nós, tá? Do mesmo jeito que nós somos tentados a criar conteúdos, tendência para ganhar seguidores, nós tendemos a fazer coisas que no momento agrada a todo mundo, para ver então se as pessoas se agradam conosco. E eu acredito que isso é muito arriscado e precisamos ter muita atenção quando nós formos tomar certas decisões, para que não tomemos essas decisões por causa de tendências ou por causa de polêmicas. Que nós tomemos as nossas decisões sempre de forma consciente e que estejamos seguros que as decisões que nós vamos tomar no futuro terão consequências e que essas consequências sejam positivas.
ok? E eu quero encerrar esse vídeo com a ideia que eu obtive de um amigo, que ele é seguidor do canal. Ele me deu uma ideia super genial e eu estou a mencionar isso aqui no vídeo porque eu quero direito ou indiretamente agradecer pela ideia que ele me deu. Eu sei que depois eu vou falar com ele e ele vai ver esse vídeo provavelmente e vai rir incluso disso. Mas quero encerrar esse vídeo com uma frase, tá? E provavelmente façamos isso nos próximos vídeos. Eu quero encerrar esse vídeo com uma frase. O mais importante é ser fiel aos seus princípios e criar com o coração, pois é isso que realmente vai ressoar com as pessoas ao teu redor. Se chegaste até o final, muito obrigado por teres visto esse vídeo. Se não te subscreveste, subscreva-te por favor. Se não deixaste um like, dê um like, compartilha aí com mais alguém e deixa aí nos comentários se já algum momento foste tentado em fazer algo por tendência ou então porque era um assunto polêmico. Nos vemos até o próximo vídeo.